Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver o conteúdo de análise de regressão. A análise de regressão é a ferramenta estatística que nos possibilita estudar a relação entre uma variável chamada de dependente ou variável resposta e uma variável chamada de independente ou covariável. Antes de nós introduzirmos esse modelo, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para verificar a relação entre essas variáveis, que são: o diagrama de dispersão é uma dessas ferramentas, que nos permite visualizar se existe ou não alguma relação entre as variáveis. Então, vamos considerar que nós tenhamos dados desse tipo, pares x1, y1, x2, y2 e assim por diante, até xn, yn. E o diagrama de dispersão, a gente tem três formas aqui que ele pode assumir. Nesta situação aqui, as variáveis x e y aparentam ter uma relação linear. Parece que essa relação linear é forte devido à proximidade desses pontos a uma reta imaginária entre eles. E essa relação linear parece ser negativa, pois conforme aumentamos o valor de x, diminuímos os valores de y. Nessa segunda figura, parece que nós temos uma relação linear forte e positiva. Aumentando os valores de x, nós também aumentamos os valores de y. E nessa terceira figura, parece não ter nenhum comportamento linear entre as variáveis. O gráfico de dispersão ele é muito importante para a gente ter uma noção visual da relação entre as variáveis, mas a gente precisa de algum coeficiente que nos confirme esse grau de associação entre elas. E um coeficiente que é muito utilizado é o chamado coeficiente de correlação de Pearson, que pode ser calculado por essa expressão aqui, onde x barra é a média dos valores da variável x, y barra é a média dos valores da variável y. Esse coeficiente de correlação de Pearson ele vai assumir valores entre -1 e 1. Se esse coeficiente for próximo de 1, significa que essa correlação é uma correlação forte positiva entre as variáveis. Sendo igual a 1, indica uma correlação positiva perfeita entre as variáveis. Se esse coeficiente for próximo de -1, significa que existe uma correlação forte negativa entre as variáveis. Se ele for exatamente igual a -1, indica uma correlação negativa perfeita entre as variáveis. E ele ser igual a 0 significa que as variáveis não têm uma relação linear, não dependem linearmente uma da outra. Então, nas nossas figuras anteriores, essa primeira figura aqui, se nós calculássemos o coeficiente de correlação de Pearson, o valor ficaria provavelmente próximo de -1. Na segunda figura, o valor ficaria próximo de 1 e na terceira figura, o valor ficaria próximo de 0. Para realizar a análise de regressão, nós consideramos um modelo estatístico como esse que está aqui, no qual o y é a nossa variável resposta, x é a nossa covariável. E nós consideramos essa relação entre a variável resposta e a sua covariável. A gente considera que a variável resposta pode ser modelada por uma função de x mais algum erro. O caso mais simples é quando temos duas variáveis e a relação entre elas pode ser representada por uma linha reta, que é a chamada regressão linear simples. E aí o modelo fica como este que está aqui. É a equação de uma reta mais um erro aleatório, onde β0 é o coeficiente linear do modelo, β1 é o coeficiente angular do modelo. Esses dois valores são chamados de parâmetros do modelo de regressão, que serão os parâmetros que nós teremos interesse em estimar. E I é o chamado erro aleatório. Aqui nós temos alguns exemplos nos quais a análise de regressão linear simples poderia ser utilizada. Por exemplo, para estudar a relação entre o peso e a altura de um homem adulto, onde x seria a altura e a variável y resposta seria o peso. Poderemos estudar a relação entre preço de vinho e o montante da colheita em cada ano, onde a variável x seria a variável montante da colheita e y o preço do vinho.
Poderemos estudar também a relação entre quilometragem de um carro usado e o seu preço de venda, onde a variável independente seria a quilometragem do carro e y o preço de venda, entre outros exemplos. O método de mínimos quadrados é o método que nós utilizamos para estimar os parâmetros beta 0 e beta 1 do nosso modelo de regressão. As estimativas desses parâmetros são obtidas pelos valores que minimizam a soma de quadrados do erro. Para estimar esses parâmetros, nós consideramos os valores que minimizam a soma de quadrados dos erros dada por essa expressão aqui. Essa é a soma de quadrados do erro. Derivando essa equação com relação aos seus parâmetros e igualando as expressões a zero, a gente obtém os chamados estimadores de mínimos quadrados, que são dados por essas expressões aqui, o estimador do parâmetro beta 0 e do parâmetro beta 1. Com esses valores estimados, nós conseguimos estimar também a reta de regressão que fica dada por essa forma aqui. Então, a resposta estimada é dada pela estimativa do beta 0 mais a estimativa do beta 1 vezes um valor da variável independente. Vamos considerar agora, para ilustrar, esse exemplo aqui, no qual nós queremos estudar a relação entre a quilometragem de um carro usado, que é a nossa variável x, dada em 1.000 quilômetros, e o seu preço de venda dado em R$1.000. Aqui nós temos uma amostra de 10 carros para os quais coletamos os valores dessas duas variáveis. Nós poderíamos calcular as estimativas dos nossos parâmetros beta 0 e beta 1 manualmente, usando os dados, ou a gente pode usar o software R, como eu usei aqui. Então, primeiro a gente faria a leitura dos nossos dados. Então, eu atribuí para a variável que eu chamei de x esse vetor de valores aqui, usando a função C, que possibilita concatenar esses valores para o vetor x. Atribuí para a variável y os valores da variável resposta, que está nessa coluna aqui, da variável do preço de venda. E aqui, com o auxílio dessa função DataFrame, organizei esses dados numa pequena tabela de dados, na qual a gente consegue compilar e visualizar como ficam os nossos dados. Então, os nossos dados aqui são exatamente como esses da nossa tabela que está aqui. Nós poderíamos também ter feito a leitura desses dados aqui de alguma página da internet. Por exemplo, se eu digitar o nosso endereço aqui, a gente encontra também esses dados que foram colocados ali nessa página da internet. Então, eu poderia também fazer a importação desses dados para o R usando essa função readTable, que vai ler essa tabela de dados diretamente de uma página da internet. Essa função aqui, plot de XY, possibilita que nós façamos o diagrama de dispersão entre as variáveis x e y, no qual nós observamos que as variáveis parecem ter uma relação linear forte e negativa. Para calcular a correlação de Pearson entre as variáveis, a gente pode usar a função core de x e y, que ele já calcula o valor da correlação de Pearson. Se nós utilizarmos a função core.test, ele verifica se essa correlação é significativamente diferente de zero. A hipótese alternativa verifica se a verdadeira correlação entre as variáveis é diferente de zero. No caso, como o p-valor aqui foi significativo, rejeitamos a hipótese de que a correlação entre as variáveis seja zero. E para realizar a nossa análise de regressão, vamos utilizar a função LM, no qual nós entramos com a nossa fórmula da nossa variável resposta com relação à covariável de interesse e referenciamos aqui de onde que ele vai obter essas informações, que é desse conjuntinho que nós chamamos de dados. Ao repetirmos aqui os resultados desse modelo de regressão, a gente encontra os valores do intercepto, que é o valor do nosso coeficiente linear estimado, que é o beta 0, e o coeficiente angular estimado, que é o beta 1.
Aqui eu fiz novamente o gráfico de dispersão entre as variáveis x e y e adicionei nesse gráfico a reta de regressão estimada entre esses pontos aqui, que é a reta que melhor se encaixa nesses pontos, é a reta que minimiza as somas de quadrados dos resíduos desse modelo. Com a nossa equação da reta estimada, a gente pode agora calcular a estimativa do preço de venda, ou seja, a estimativa da nossa variável y, considerando qualquer valor da variável x que nós tivermos interesse. Por exemplo, aqui, eu calculei aqui a estimativa dos preços de venda, considerando os parâmetros que nós estimamos, beta 0 e beta 1, para o valor de x igual a 30. Fazendo isso, nós obtemos o valor estimado do preço de venda para a quilometragem X de 30 mil quilômetros. Então, considerando um carro com uma quilometragem de 30 mil quilômetros, o preço estimado de venda desse carro fica em torno de R$ 27 mil. Essa função aqui nós utilizamos para visualizar no nosso gráfico de dispersão onde ficaria o valor do nosso x igual a 30, equivalentemente a gente conseguiria visualizar o valor da nossa variável y, estimado, para esse x igual a 30. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima.